implacável, cruel, brutal. Assim que você conhecer a história da rainha Ranavalona I, esses adjetivos farão sentido. Durante os 33 anos do reinado da monarca em Madagascar, o número de habitantes caiu drasticamente. Somente entre 1833 e 1839, o número de pessoas do país insular foi de 5 milhões para 2 milhões e meio, metade. E continuou caindo nos anos que se seguiram. Foi um reinado sangrento, pautado pela impiedosa busca de Ranavalona para manter a independência e preservar tanto as tradições quanto a cultura em si. Só que a caminhada para que a monarca chegasse ao poder não foi a mais convencional. Na verdade, a rainha teve uma origem humilde, filha de plebeus. Ela veio ao mundo em 1778. Essa eu tenho que falar para vocês. Com um nome um pouco complicado. Bom, quer ver? Eu vou tentar dizer para você. Olha o nominho dela. Rabodô Andrianan Poinimerina. Isso é um nome só. Com o passar dos anos, ela acabou sendo chamada por 2 outros nomes, Ranavalona e Ramavo. E é justamente o primeiro que eu vou usar para me referir a ela. Combinado? Ok. Bom, antes de subir ao trono, Madagascar passava um período em que viajantes europeus estavam querendo reivindicar o território. Enquanto os franceses queriam acrescentar o país insular à sua própria nação africana, os ingleses viam o território de maneira mais estratégica, já que ele poderia se tornar um ponto de parada interessante durante viagens à Índia. E no meio disso tudo, o século XVIII foi marcado por anos de conflitos internos entre as tribos. Só que a paz e a prosperidade foram alcançadas depois que um homem conseguiu reunir muitos dos grupos envolvidos e distribuiu terras para que os habitantes continuassem trabalhando. Esse homem, foi o rei Andrianão Poinimerina. Que nome, não? Bom, desde que assumiu o poder em 1787, o monarca pavimentou o caminho para todo o contexto do reinado de eu sempre me embanando com esse nome dela. No reinado de Ranavalona I. Acontece que o soberano era apoiador da ideia de que seu reino poderia ter ensinamentos estrangeiros. O único problema era que pessoas mais tradicionalistas da corte eram contra esse pensamento, o que acabou levando ao ponto de virada que mudaria tudo. O tio da monarca elaborou um plano para assassinar o sobrinho. Só que um membro de uma das tribos da região alertou o soberano sobre o esquema e, consequentemente, salvou a vida dele. Sabe quem foi essa pessoa? O homem que avisou o rei era ninguém menos que o pai de Ranavalona. E como forma de retribuir o ato, o monarca decidiu levar a filha de seu salvador para a corte. Além de dar uma vida melhor para a jovem, o objetivo principal era transformá-la em uma das esposas do príncipe Radama, o herdeiro do trono. E quando eu disse uma das, eu me referi ao fato de que Radama teve 12 esposas. E como Ranavalona foi a primeira de todas, isso a colocava em uma posiçãozinha mais elevada. Só que isso não quer dizer que apenas de paz viviam os dois, viu? O casal divergia constantemente por causa de suas opiniões contrárias. Enquanto Radama apoiava as políticas do pai, como abertura para a entrada de estrangeiros no país, Ranavalona pensava diferente.
E esses desentendimentos, aliado ao fato de que Ranavalona não teve filhos, fez com que ela não ficasse entre as esposas favoritas do marido. Quando o príncipe Radama se tornou rei em 1810, depois da morte do pai, foi permitida a entrada de missionários britânicos na ilha. Eles introduziram o cristianismo aos habitantes, converteram nativos, construíram escolas e ainda ajudaram a desenvolver a escrita. Enquanto alguns enxergavam isso como progresso, outros percebiam esse avanço da nova religião como um perigo para a crença nativa. E Ranavalona era uma dessas pessoas que não estava nada contente. É por isso que quando o rei Radama morreu em 1828, ela viu a oportunidade de se tornar a sucessora direta do trono. Só que para isso, foi preciso sujar as mãos com sangue. Quem deveria assumir a posição era o sobrinho do rei, o príncipe Hakatobe. Mas com a ajuda de um oficial, Ranavalona se escondeu em um local seguro, enquanto seus seguidores buscavam apoio de pessoas influentes na corte. Quando conseguiram a ajuda necessária, os oficiais chamaram o exército para apoiar Ranavalona, e ela conseguiu se declarar a sucessora do trono. Apenas algumas semanas depois da morte do marido. Para evitar qualquer problema, a então rainha de Madagascar fez o que normalmente acontecia quando uma pessoa assumia o trono. Você sabe. Não? Caçou seus rivais políticos. Ranavalona matou Hakatobe e toda a família do falecido marido. Olha só. O que fez com que ela garantisse um domínio político no reino através do medo. Algo que continuou sendo feito nos anos seguintes. Como ela não era a favor de mudanças culturais que estavam acontecendo há anos, uma das primeiras coisas que a rainha fez foi acabar com as reformas dos seus antecessores. O cristianismo foi proibido. Acordos comerciais com a França e Grã-Bretanha foram desfeitos. E ela ainda mandou embora os estrangeiros europeus, de diplomatas a missionários, a mercadores e professores. Ranavalona ainda saiu vitoriosa durante uma invasão europeia e fez questão de decapitar a cabeça dos estrangeiros e fincá-las em lanças. Tum, 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 tum. Depois elas ficaram expostas na praia como um aviso para quem tentasse atacar. Uma declaração de Ranavalona feita em 1835 mostra bem como foram os anos em que ela governou. Quem quebrar as leis do meu reino será condenado à morte, seja ele quem for. E ela levou isso muito a sério. Um dos oficiais que a ajudou a subir ao trono acabou se tornando seu amante e provavelmente pai do único filho dela, o príncipe Rakoto. E assim que a rainha descobriu uma possível traição ao reino, a monarca ordenou que ele fosse executado imediatamente. Levei um susto, pensei que fosse ele. Enquanto isso, na esfera religiosa, o cristianismo continuou sendo praticado, mesmo depois de proibido. E para os que desobedeciam às leis, Ranavalona foi extremamente severa. Ela ordenava que as pessoas fossem torturadas, deixadas para morrer de fome, espancadas, atiradas de penhascos, decapitadas, e até obrigou os parentes das vítimas a assistirem às mortes.
Inspirada em métodos de torturas medievais, a rainha mandou que criminosos fossem queimados vivos, os colocava em caixões e até mergulhava lentamente as pessoas em óleo ou água fervente. Ai! Durante os julgamentos, havia um método bem diferente para confirmar se uma pessoa era culpada ou inocente. Era assim, ó, chamado de julgamento por provação. O procedimento envolvia fazer uma pessoa comer a pele de 3 galinhas e depois beber um suco venenoso à base de uma planta, não sei qual. Em seguida, o acusado tinha que vomitar. E caso as 3 peles das galinhas fossem colocadas para fora, a pessoa era considerada inocente. Agora, se as 3 peles não saíssem, ela era culpada. A Navalona não só usou esse método em pessoas que violavam a lei, como também o usou para testar a lealdade de alguns súbitos. E eu não preciso nem dizer que não era sempre que uma pessoa era considerada inocente, né? Quando a punição não era a morte, esse destino fatal aparecia de formas inesperadas, principalmente por negligência. Um exemplo disso foi quando Ranavalona reuniu 50 mil pessoas para uma caça aos búfalos. Escutem essa. O ano era 1845 e durante o percurso, os súditos tiveram que construir uma estrada para deixar o trajeto mais fácil. E um detalhe, eles reuniram pouco suprimento para a viagem. Essa jornada durou 4 meses e resultou na morte de aproximadamente 10 mil pessoas. Os que não morreram durante a construção da estrada encontraram seu fim através de doenças como malária, fome e exaustão, claro. Foram tempos de medo e muitas atrocidades. Mas também foram tempos em que, surpreendentemente, o país ainda assim prosperou em algumas áreas. Depois que o fabricante de armas francês naufragou perto do país, ele foi acolhido pela rainha e ensinou o que sabia sobre metalúrgica. Com isso, Madagascar avançou tanto academicamente quanto em questões militares. Então chegamos ao dia 16 de agosto de 1861, quando Ranavalona I morreu aos 83 anos. E mesmo depois de partir, o nome da rainha continuou ligado a mortes. Isso porque durante o funeral, uma faísca acendeu um barril de pólvora que seria usado na cerimônia e causou uma explosão, seguida por um incêndio. 3 residências foram destruídas e várias pessoas que estavam por lá morreram. Ainda assim, a partida da rainha foi lamentada por cerca de 9 meses. E contou com vários rituais envolvendo a morte de animais. Como único herdeiro do trono, o príncipe Hakoto assumiu a posição de rei e mudou seu nome para Radama II. Infelizmente, ele foi assassinado 2 anos depois, em 1863. Mas não antes de reverter a política brutal e tradicionalista da mãe. Pelo menos isso. Hoje em dia, quando a história de Ranavalona I é estudada, seu papel como rainha sanguinária é bastante criticado. Agora eu tenho uma coisa para falar para vocês. Dizem, aqueles que acreditam em reencarnação, que ela
está encarnada aqui, na nossa terrinha, no Brasil. E sabe como? Como um homem da lei. Quem vocês acham que é? Escreve para mim. Ah, sabe o que mais? A análise sobre essa história eu deixo para você fazer nos comentários. Combinado? Cuidado, ela tá por aqui, ó. Quer dizer, ela não, ele. Ele... Bom, deixa pra lá. Um forte abraço. Fiquem à vontade.